Vamos lá, começando agora, falando sobre o continente asiático. O continente asiático é o maior continente em extensão territorial dos seis, né? Ele está em primeiro, aí segundo está a América, que é o nosso, que a gente reside, nós somos americanos. Aí terceiro vem a África, quarto a Antártida, quinto Europa e sexto Oceania. Então é o maior continente do mundo. Vou falar já das divisas aqui, né? O que é que divide esse continente de outros, mas espera aí. E ele também conta com a maior população, né, de todos os continentes também. A gente sabe que é dentro do continente asiático que a gente vai encontrar, tá certo, Mireille? É dentro do continente asiático que a gente vai encontrar os dois países mais populosos do mundo, no caso da China, né, que é a maior população do mundo, conta com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, e a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. Quando a gente fala de país populoso, a gente está falando o quê? Que esse país ele tem uma absoluta. Absoluta quer dizer total, né? Então, são países que têm uma grande população total de pessoas. Não quer dizer a mesma coisa que país povoado, é outra coisa já. Mas, enfim, só para vocês terem noção que a Ásia é o maior continente em extensão e também é o maior continente em quantidade de pessoas. E é justamente pelo fato disso aí, né? Mas também tem outros países aqui que são bem povoados, né? Bem habitados também. Pronto, agora vamos falar sobre a questão, vamos falar primeiro do aspecto físico, né? Se bem que esse tema ele todo fala sobre o aspecto físico, mas vamos lá, vamos começar aos poucos. Se vocês derem uma olhadinha aqui nesse mapinha, tá mostrando que a linha do Equador, que é aquela que divide, né, o principal paralelo da Terra, divide a Terra em dois hemisférios. O Equador corta a Terra em dois hemisférios. Hemisfério quer dizer metade de uma, né? Metade de uma esfera. Então, o Equador ele corta o continente asiático. Repare que a maior parte do continente asiático realmente está dentro do hemisfério norte, né? Está inserido no hemisfério norte. Tem algumas partes aqui que é até cortada, né? Pelo Trópico de Câncer, também é cortada pelo Trópico de Câncer. O continente também é cortado pelo Círculo Polar Ártico, enfim, vamos falar já disso. Isso promove, faz com que eles tenham aí climas variados dentro do continente, vegetações também, tipo de relevo, solo, enfim, o que vocês imaginarem aí. Tem muita coisa diversa, paisagens diversas, com características diversas, mas vamos falar disso aos poucos. Então, primeira coisa primordial é que a gente tem que entender é que a maior parte do continente, dos países que fazem parte da Ásia, realmente se situam no hemisfério norte. Por quê? Porque estão aqui acima da linha do Equador. Ok. Vamos falar agora dos limites, né, das divisões. O que é que divide aqui o quê? Onde é que fica a Ásia? Onde é que fica a Europa? O que é que está dividindo aí esses dois continentes? Esses outros continentes também, peraí. Então, vamos lá. Aqui, vamos logo aqui ao sul, que é mais fácil vocês entenderem. O que é que divide a Ásia da Oceania? Lembra que quando a gente fala de Oceania, vocês pensam logo em Austrália, né? Está por aqui por baixo, ó. Austrália, Nova Zelândia. Pronto. O que é que divide a Ásia da Oceania, professora? Qual é o limite aqui? No caso, essa ilhazinha aqui, ó. Tá vendo essa parte toda em amarelo aqui, ó? Indonésia. Indonésia é um paísinho, um dos maiores países aqui do Sudeste Asiático. Salvo engano, é o maior, não vou dizer com certeza, mas acredito que seja o maior, pela extensão aqui no mapa. A Indonésia, ela vai até esse territóriozinho aqui, onde está meu mouse agora, que nessa ilhazinha aqui. Essa ilha que está cortada aqui por uma linhazinha cinza. Estão vendo aí, ó, uma linha cinza dividindo esse território. Essa mesma ilha ela é cortada em dois territórios. Essa ilha se chama Ilha de Nova Guiné. Essa ilha, ela é o final da Ásia e o início da Oceania. Ela marca o final da Ásia. No caso, tipo, isso aqui, essa parte aqui, oeste, esquerda, né? Essa parte esquerdazinha aqui, oeste da ilha de Nova Guiné, pertence à Indonésia ainda. Que no caso é um país asiático. E essa partezinha aqui à direita, ó, tá vendo? Onde tem Papua Nova Guiné. Esse nome aqui chamado, esse país, né? Esse aqui é um país. Papua Nova Guiné é um país que pertence à Oceania. Então, aqui a gente tem um arco, né, divisor do que é a Ásia, até aqui é a Ásia, né, essa partinha amarela é a Ásia, que é a Indonésia, e a partir daqui, do outro ladozinho, nessa parte leste da ilha de Nova Guiné, a gente tem já um país da Oceania, que é a Papua Nova Guiné. Ok, então, falei do limite aqui da Ásia com a Oceania. Vamos ver agora alguns limites aqui nessa parte oeste. Primeira coisa que eu nem falei disso, peraí, Ana Beatriz. A Ásia, ela é cercada, né? Ela faz ali fronteira ao norte com o Oceano Glacial Ártico, aqui em cima, ó, Oceano Glacial Ártico. A leste, ela faz fronteira aqui com... Ela se limita com o Oceano Pacífico. E ao sul, ela se limita com o Oceano Índico. Beleza. Aí vamos para essa parte aqui, oeste, né?
Lembrando, sempre que você olhar para um mapa, a parte esquerda dele, a esquerda, vai ser o oeste ou ocidente. E a parte leste ou direita do mapinha sempre vai ser a parte, né, leste ou oriente. Ok. Quando a gente fala assim, extremo oriente de tal canto, extremo oriente é a parte mais a leste de tal canto. Você vai olhar no mapa a parte mais à direita dele. Da mesma forma que se alguém falar assim, fulano, olha aí para a parte mais oeste, ou mais ocidental, aí você olha para a parte esquerda do mapa. No caso, vamos falar aqui desses limites da Ásia com outros continentes, como a Europa e a África. O que divide aqui, professora, a África da Ásia? Sabe essa regiãozinha aqui, que muita gente pensa que é África, Oriente Médio? O Oriente Médio ele é muito parecido, tem algumas características que são bem similares a países do norte da África, tipo clima desértico, religião predominante que é o Islã, é o islamismo, algumas questõezinhas ligadas também a recursos naturais, tipo essa região muito rica em petróleo, o norte da África também. Que mais? Grande quantidade de árabes também tem isso, enfim. Tem algumas características que são semelhantes. Muita gente pensa que o Oriente Médio faz parte da África, mas não faz. O Oriente Médio, aqui já começa a Ásia. Aí o que é que limita, né? O que é que define aqui o que é África do que é Ásia? Repare que aqui, ó, em Israel, foi construído... Israel não, Ana Beatriz. No Egito, que é esse paísinho que fica aqui, ó. Mesmo na pontinha aqui da África, dessa parte aqui da África. É porque não está destacado, mas fica por aqui, ó, o Egito. No Egito foi construído o canal de Suez, né? O canal de Suez, que fica aqui, ó, mesmo nessa bagunçazinha aqui ao meio, o canal de Suez e o Mar Vermelho divide o que é África do que é Ásia, certo? São divisores aí, do que é África para o que é Ásia, ok? Assim como o Mar Mediterrâneo também serve como um marco divisor, né? Principalmente aqui em relação à Europa. Os limites da Europa com a Ásia tem alguns destaques aqui para a gente falar sobre eles. A gente já falou até de um, né? Quando a gente estava falando sobre Rússia, nós vimos que o que divide a Rússia europeia da Rússia asiática, ou seja, do que é a Europa e do que é a Ásia, são os Montes Urais, né? Que é uma região montanhosa aqui que existe, separando a Rússia europeia da Rússia asiática. Então, os Montes Urais é um dos divisores de Europa para a Ásia. Assim como o Mar Cáspio é um dos divisores também. O Mar Negro é outro divisor do que é a Europa e do que é a Ásia. E o Mar Mediterrâneo também, né? Sendo que o Mar Mediterrâneo ele meio que separa aqui tanto a África, quanto a Europa, quanto a Ásia, né? Ele tem aí ele é um marco divisor desses três continentes. Ok? Tudo bem até agora? Tudo bem? Tudo bem? Pronto. Ok. Dentro do continente asiático, a gente vai encontrar dois países que são transcontinentais. O que é isso? Que tem seu território em dois continentes, né? No caso aqui, a gente já falou de um deles, bastante dele, que é a Rússia, né? A Rússia é um país transcontinental, porque ela tem uma parte aqui dentro da Europa e grande parte dela está dentro da Ásia. Toda essa partezinha aqui rosa. E o outro paísinho que a gente tem aqui dentro da Ásia, que é transcontinental, né? Que tem uma parte dele, uma pequena parte está dentro da Europa, e a outra grande parte dele está dentro da Ásia, que é a Turquia, certo? A Turquia, esse paísinho aqui, ó. A Turquia, que é considerado um país dentro do Oriente Médio. Vou falar já já disso aí. Uma parte da Turquia, que pega a cidade de Istambul, né? Está dentro da parte europeia da Turquia, certo? A Turquia, que é um dos países que a gente falou que quer muito entrar dentro da União Europeia e não aceitam e tudo mais, porque a Turquia, de certa forma, é uma porta de passagem ali de entrada para a Europa, né? Porque é um país transcontinental, está bem pertinho dos países ali da Europa. Ok. Aí aqui uma informação sobre a Turquia também, né? Para vocês evidenciarem aí. Dentro da Turquia, ó, existe aí, principalmente essa cidade de Istambul, né? Istambul, no passado, era a capital do Império Bizantino. Vocês já estudaram isso? A capital do Império Bizantino, que era chamada de Império Romano do Oriente, era Constantinopla. Lembram? Constantinopla hoje não é mais chamada de Constantinopla, é chamada de Istambul. Então, vamos lá. As águas do Mar Negro e as águas do Mar Mediterrâneo, né, desses dois mares aqui, que estão aqui, ó, evidenciados no mapa, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Ó, pode olhar que faz aqui fronteirazinha com a Turquia, tá vendo esses dois mares? As águas desses dois mares se encontram no Estreito de Bósforo. O Estreito de Bósforo é um estreito, obviamente, né, que passa, né, que fica aí na cidade de Istambul, que no caso fica aqui nessa parte europeia, né? É meio que um marco, né, esse estreito, essa região aí divide o que é Europa do que é Ásia. Olha, que também possui território nos continentes europeu e asiático. Divide, né?
o que é Europa e do que é Ásia. Ok, deixa eu ver se falta mais alguma coisa sobre isso, que eu não falei, esqueci de falar. Canal do Suez, falei. Ótimo, pronto. Agora vamos falar de outra coisa. Vocês já devem estar observando esse mapinha aqui, que na legenda dele tem 6 cores, né, diferentes, e tem um símbolozinho aí do que é capital. Então vamos lá. Por que esse mapa, qual é o objetivo desse mapa, né? É mostrar o seguinte, que devido a questões geográficas, a questões históricas, a questões culturais, a questões econômicas, dentro da Ásia a gente vai encontrar 6 regiões, 6 sub-regiões diferentes, né? 6 áreas que são diferentes entre si, por essas questões que eu já falei, esses fatores que eu já falei, a questão geográfica, histórica, ou cultural, ou econômica, fazem com que essas regiões elas sejam diferentes. Portanto, a gente regionaliza, a gente divide o continente asiático em 6 regiões aí, sub-regiões diferentes, ok? Cada uma com a sua própria característica. E daí, a gente vai ter essas regiões aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que olhar para um mapa é a legenda dele, para você interpretar ele, né? Não tem como você interpretar um mapa se você não olhar para a legenda. E geralmente a legenda vem no canto inferior do mapa, ou em canto inferior, direito ou esquerdo. Aqui no caso nem o esquerdo, né? Vem nessa parte mais a oeste do mapa. Mas, enfim, observa a legenda, que geralmente ela vem em cores, ou em símbolos, ou em gráficos. Enfim, essa daqui está em cores. E aí, ó, ela está dividindo aqui 6 regiões dentro do continente asiático. E outra coisa que você tem que observar no mapa é a orientação do mapa. Olhe para aqui. A orientação de um mapa geralmente vem em um cantinho do mapa. Pode vir superior, inferior. No caso aqui vem na parte superior, né? À direita do mapa. Essa daqui veio no formato de Rosa dos Ventos, com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Ana Beatriz, por que você está falando isso? Porque agora eu vou falar de algumas porções da Ásia, por exemplo, o termo meridional. O que é meridional? É algo que fica onde? Vocês sabem me dizer? Em qual desses pontos aqui ele se encontra? Um ponto meridional de um local se encontra onde? Ninguém sabe. No meio. O que é meridional? Meridional. Quando a gente fala meridional, eu estou me referindo à parte sul. Você acredita? Meridional. Quando a gente fala em meridional, a gente está falando da parte sul de alguma coisa. Então, quando eu digo assim, a Ásia Meridional compreende o quê? Alguns países aí do sul da Ásia. Meridional quer dizer sul. Então, anotem no livro de vocês. Meridional quer dizer sul. E toda vez que a gente fala em... Então, vai estar representado aqui pelo Szinho, né? Meridional é o S de sul. Então, ó, quando você olha para a orientação do mapa, ele vai me dizer em que sentido aquele mapa ele foi feito. Então, quando a pessoa vai interpretar o mapa, ela olha para essa orientação. Então, eu sei que o norte do mapa vai estar em cima, porque eu olhei para aqui, ó. Tá aqui dizendo. A parte sul do mapa vai estar embaixo, óbvio. A parte leste do mapa, olhe para a orientação. Tá aqui, à direita do mapa. A parte leste está na direita. Tá aqui, ó, na orientação. Então, eu não erro de jeito nenhum. Aí, olhe para o oeste, tá aqui na esquerdazinha do mapa. Aí, vamos para a parte mais difícil, que às vezes o aluno tem dúvida. Os pontos colaterais. Esse mapa, ele já deu para vocês, já deu spoiler, né, dos colaterais. Não deu os subcolaterais, mas ele deu os colaterais, os pontos colaterais da Rosa dos Ventos. Que se não tivesse aí, se aí tivesse só o norte, tipo assim, tem mapa que vem só o norte, só o N, indicando o N, que é de norte. Mas se você sabe o N, você sabe onde é o norte do mapa, você sabe todos os outros, porque através do norte você sabe identificar todos os outros. Mas enfim, aqui já deu os pontos colaterais. Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Mas é muito prático. Observe como é que vocês vão entender isso. Olhe para a orientação. Entre o norte, ou seja, entre a parte de cima do mapa, e o leste, que é a direita do mapa, entre o norte e o leste a gente encontra um ponto colateral, que é chamado de Nordeste. A gente junta, tá vendo as palavrinhas? Os 2 cardeais. Sempre um colateral, ele é meio que uma junção ali das palavras, né? De 2 cardeais. Repare. Ó, entre o norte e o leste, Nordeste. Então, quando eu falo Nordeste asiático, estou falando dessa porção aqui, ó, da Ásia, certo? Que fica entre o norte e o leste. Da mesma forma que entre o leste e o sul, se você olhar para aqui, para a Rosa dos Ventos, aqui já deu spoiler, mas se não viesse, você teria como saber também. Porque entre o leste e o sul fica o sul. Aí você junta os 2 cardeais. Sudeste. Sudeste. É tanto que tem uma região aí, ó, que é essa aqui em amarelo, que se chama Sudeste Asiático. Não é do nada que ela se chama Sudeste Asiático. Ela chama Sudeste Asiático porque ela realmente fica no Sudeste da Ásia, certo? Sudeste. Entre o leste e o sul tem um Sudeste. Beleza. Aí aqui a parte sul. Entre o sul e o oeste, aqui à esquerda, entre o sul e o oeste, tem o Sudoeste. Então, essa porção aqui é o Sudoeste. E entre o oeste e o norte do mapa, a gente tem o Noroeste,
Sempre juntos os dois cardeais, entre o norte e o oeste, noroeste. Pronto, muito fácil. Agora vamos ver aqui. Eu disse que o continente asiático, de acordo com o critério da localização das terras, com o critério geográfico, né? Com o critério, utilizando também o critério econômico, cultural, a gente pode dividir ele em 6 regiões. 6 porções para a gente estudar individualmente e compreender melhor o continente asiático. Vamos lá, Denis está fazendo a pergunta. Mais para frente nós vamos estudar os tigres. Sim, vamos estudar os tigres asiáticos, sim. Eu nem olhei lá na unidade, mas vocês vão ver sim, os tigres asiáticos. É crucial. Hoje vocês não estudaram tigre asiático ano passado, não? No 8º ano? Como é? Estudaram não, ano passado? Tigre asiático? Eu não tô escutando, como é? Não está escutando? Ano Não. passado, no 8º ano, vocês não estudaram os tigres asiáticos? Não. Não. Geralmente é dado no 8º ano, tigres asiáticos. Mas eu acho que aqui tem também. Se tiver, eu falo. Não tem problema não. Mas eu acho que tem sim. Dê uma olhadinha aí, por favor, alguém que tiver com livro. Deixa eu dizer um detalhe importante. Eu tô sem um livro, viu? Eu só tô vendo aqui o livro digital. Eu tô sem um livro. Eu não sei o que é que tá lá pra frente. Eu não olhei porque eu não recebi o livro. Eu não encontrei. Eu fui na escola procurar e só encontrei o livro 4 de vocês. Não encontrei o livro 3. Aí eu tô acessando por aqui. Sim, é porque Também uma... tô sem pegar ainda não. Não recebeu ainda não? Pois cuide, vá atrás. Eu vou passar atividade, você vai precisar. Sim, vamos lá. Já aparece que eu fiz agora, meu Deus do céu. Tem sim, Ana Beatriz, no tema 3. Tem, pronto, perfeito. É todo sobre tigres asiáticos? O tema 3? Sim. Não, tem uma partezinha aqui. Inclusive é pequena, tipo 2 parágrafos. Ah, é? Então eu acho que o livro entende que vocês já viram isso aí, ano passado. Porque geralmente tem tigre asiático é dado no 8º ano. Sim, então vamos lá. Então tem 6 regiões, né? Essa partezinha aqui, onde pega a Rússia, tá em rosazinho clarinho, é a parte da Ásia que a gente vai chamar de Ásia Setentrional. Quando você vê esse nome setentrional, quer dizer sempre a parte norte de alguma coisa. Ah, eu vou viajar para uma cidade que se localiza ao norte, no Rio Grande do Norte. Estou dentro do Rio Grande do Norte, mas vou para o norte do Rio Grande do Norte. Então, estou indo para a parte setentrional do Rio Grande do Norte. Estou indo para a parte norte do estado do Rio Grande do Norte. Sempre que você vai para norte de alguma coisa, você está indo para um sentido setentrional. Da mesma forma que a palavra meridional, aquela palavra linda, bonita, quer dizer sul, setentrional quer dizer norte. Então, anote aí em algum canto do livro de vocês, para vocês se ligarem quando estiver estudando. Setentrional quer sempre dizer, se refere sempre à parte norte de alguma coisa, setentrional. E meridional quer dizer sempre a parte sul de alguma coisa. Então, na Ásia, tanto a gente vai encontrar uma porção que é chamada de Ásia Setentrional, que é a parte norte, compreende a Rússia, né? Quanto a gente vai encontrar uma porção aqui que a gente vai chamar de Ásia Meridional, que quer dizer a parte sul da Ásia. Que compreende, no caso aqui, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, estão vendo? Esses países aqui, que grande parte deles está dentro de uma região, Sri Lanka, países, Maldivas, né? Países que no passado, isso aqui era chamado de Índias. Lembram? Lá entre os séculos XV e XVI, Portugal e Espanha era doido para chegar nas Índias, para comprar especiaria mais baratinha, vender na Europa e tal. Pronto. As Índias no passado, né, que vendia aquelas especiarias lindas e maravilhosas e caras, era aqui nessa região aqui, na Ásia Meridional, ou seja, no sul da Ásia. E não se chamava Índias à toa não, né? Também ficava se localizando nessa região aqui. Ok? Então, a Ásia Meridional compreende essa parte aqui em roxo, mais escuro, né? Esse roxo escuro. Essa partezinha aqui em verde compreende a parte da Ásia que a gente chama de Ásia Central. Central por quê? Justamente porque era na parte central da Ásia, certo? Está ensinando a Ásia Central porque está na parte central da Ásia. Repare que essa divisão aqui do espaço do continente asiático divide realmente conforme a localização das terras, né? Essa parte verde é a parte central, a parte verdinha, verde escura, né? Essa parte verdinha, verde militar ou verde mais clarinho, se refere que tá aqui a China, a Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, tá vendo? Essa parte verdinha aqui a gente vai chamar de extremo leste ou extremo oriente asiático, extremo oriente. Lembra que o Japão é considerado a terra do sol nascente, né? O Japão é considerado a terra do sol nascente porque o Japão fica no extremo oriente do mundo. E, obviamente, fica na parte, né, leste aí do continente asiático. Então, essa porçãozinha aqui em verde claro é considerada como a parte da Ásia chamada de extremo oriente. E, já que eu falei do extremo oriente, tem uma porçãozinha aqui da Ásia que é chamada de Oriente Médio. Né? Essa região aqui em laranja compreende a porção da Ásia que a gente chama de Oriente Médio. É cerca de uns mais de 10 países aí, não sei quantos ao certo não, mas eu sei que são mais de 10.
né, dentro do Oriente Médio. Pegando aqui território do Afeganistão, Irã, Turquia, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, esses países aqui da Península Arábica, né, que grande parte deles ou é desértico, a região é desértica ou é semiárida, né, é uma região bem seca. Pega Israel também, Turquia está dentro do Oriente Médio, Iêmen, Omã, Catar, onde vai ser a próxima Copa do Mundo, enfim, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, tudo isso aqui faz parte do Oriente Médio, que a gente já sabe que é uma região muito polêmica da Ásia, né? Muito polêmica, assim, em torno de que existe uma certa instabilidade política na região, existem e já existiram, já ocorreram diversos conflitos também nessa região, por motivos variados, né? Principalmente por questão estratégica mesmo de recursos naturais. Por quê? Porque o Oriente Médio concentra praticamente metade do petróleo do mundo e é a fonte de energia mais utilizada no mundo, e a gente sabe disso, né? Então, é uma área muito vigiada, muito estratégica, tanto para os Estados Unidos como para outras potências aí capitalistas. E é por isso que os Estados Unidos adoram ficar dando uma voltinha por aí, fazendo alianças por aí, certo? Observando a área, a galera, ver se está tudo em paz e tal. Se não tiver, eles podem ficar financiando uma guerrazinha, assim, coisas que possam atender os interesses deles. Estou falando de brincadeira, mas isso é verdade mesmo. Então, pronto, o Oriente Médio também faz parte da Ásia. Não faz parte da África, faz parte da Ásia. E Sudeste Asiático, né? Já falei, Sudeste Asiático. É aqui no Sudeste Asiático que a gente vai encontrar alguns novos tigres asiáticos e um tigrezinho aí asiático que é velho, né? Ok. Pronto. Então, a Ásia, ela é dividida em 6 porções e, de acordo com essas porções, a gente pode estudar ela de forma mais aprofundada. Mas não é isso que a gente vai fazer agora, não. Vamos lá, para a parte geral ainda. Vamos falar agora sobre algumas questões físicas. Continuando, né? Na verdade, que eu já estava falando. Vamos continuar falando de algumas questões físicas. O relevo, vamos começar por relevo, né? Lembrando que toda vez que a gente vai analisar um mapa, a gente olha primeiro, eu olho sempre primeiro para a legenda, né? Olhei aqui o título, ó, Ásia, mapa físico. Beleza. Aí eu olho para a legenda. A legenda que está em cores também, linda e maravilhosa. Tá falando sobre altitude, né? Altitude aqui do relevo. Tá mostrando o que é pico, profundidade máxima, enfim. Dá pra gente ter uma noção de qual o tipo de relevo que é predominante na Ásia. Que outros tipos de relevo eu posso encontrar na Ásia? Quais as maiores porções do relevo asiático, né? E aqui já está muito de cara quais são as porções, né? Que se localizam exatamente aonde? Qual o pico mais alto do mundo? Fica onde? Fica na Ásia? O pico mais alto do mundo? Vocês estão ligados, né? Qual o pico mais alto do mundo? Não. O pico mais alto do mundo, qual é? Vocês estão aí, não estão? The Books on the Table, vocês estão aí? Eu tô analisando. Aqui, tamo aí, tamo aqui. Chega, aterrize, pronto. Qual é o pico maior do mundo? A gente escuta muito, vê muito na televisão, desenho, em filme. Muita gente já É o maior pico que vemos. É o maior pico, né? Monte Everest. O Monte Everest é apenas uma parte, uma porçãozinha dentro da Cordilheira do Himalaia. Tá vendo aqui o nome bem grande? Himalaia. Tô vendo. Essa região aqui da Cordilheira do Himalaia, quando você fala assim, cordilheira, o que diabo é cordilheira, professora? Cordilheira é um conjunto de montanhas. Não é só uma montanhazinha bonitinha, não, a cordilheira. É uma série de montanhas. Uma série de montanhas forma uma cordilheira. Então, dentro dessa região aqui, chamada Cordilheira do Himalaia, que ela é um conjunto de montanhas recentes, já vou dizer porque é recente, peraí que eu vou falar disso, mas não vou falar agora não. É onde a gente vai encontrar as maiores porções aí do relevo asiático e também uma das maiores porções de relevo do mundo, né? Uma das maiores altitudes do mundo. E é aqui, na verdade, que a gente encontra o maior pico de maior altitude do mundo, que é o Monte Everest. Então, o Monte Everest é apenas uma parte inserida, encravada dentro da Cordilheira do Himalaia, que tem aí, eu não estou enxergando direito, né? De manhã, o menino quase falece porque eu não enxerguei esse direito, mas enfim. Eu vejo aqui em torno de 8.848 metros. Eu acho que é isso. Quem tiver com o livro me ajuda aí. Eu acho que é em torno disso, né? Eu sei que o Monte Everest tem mais de 8.000 metros. Mas eu não sou obrigada a ficar decorando aí, né? A altitude exata do Monte Everest. Mas é mais de 8.000 metros de altitude. 8.000 metros, 848 metros. Pronto, muito bem, muito obrigada. Então, chega a ser a quase 9.000 metros, né? Então, é o maior pico da Terra, do nosso planetinha. E deixa eu contar um detalhe interessante que não tem aqui, né? Tem sim, acho que tá aqui em cima, na verdade, falando. Essa região aqui é uma região muito elevada, e é uma região de encontro de placa tectônica, de choque de placa tectônica. Então,
é uma região suscetível a aumentar ainda em altitude. Você acredita? Em aumentar. Né? Estima-se que essa região aqui da Cordilheira do Himalaia, ela aumente cerca de 5 centímetros por ano. Aí vocês fazem, 5 centímetros é quase nada, né? 5 centímetros. Mas, enfim, dá muita coisa, né? Quando você soma aí 100 mil anos, 100 milhões de anos e tal. Porque, tipo, essa cordilheira aqui é uma das cordilheiras mais jovens que a gente tem no mundo, essa cordilheira. Assim como aqui na América do Sul a gente encontra uma cordilheira jovem, que é a Cordilheira dos Andes. Entre Estados Unidos e Canadá, a gente encontra montanhas rochosas, que também é super recente. Aí, o que é recente na história do nosso planetinha? Recente é, tipo assim, formou há 50 milhões de anos? 60 milhões de anos? Se eu tiver. Ixi, é bem novinho, ó. Surgiu agora, entendeu? 50, 60 milhões de anos é algo muito recente. Então, essa cordilheira aqui, ela é recente. E, detalhe, para um relevo ser considerado de grande altitude, significa dizer que esse relevo é recente. Para o relevo ser elevado, ele é recente. Por que você diz isso, Ana Beatriz? Porque relevos antigos são relevos que tiveram mais tempo expostos à atividade erosiva, né? Tipo assim, tiveram expostos aí durante milhões de anos ou bilhões de anos à ação da temperatura, da radiação solar, à ação da água da chuva, à ação de elementos orgânicos, enfim. São relevos que tiveram expostos muito tempo à atividade erosiva e aí foram relevos sendo aplanados com o tempo, né? Modelados com o tempo. Por exemplo, no Brasil a gente diz que não existe montanhas, né? Existe um termo no Brasil que a gente utiliza quando está estudando o relevo do Brasil. A gente diz assim, no Brasil a gente tem algumas montanhas antigas, que a gente diz que é dobramento antigo. No caso aqui, a Cordilheira do Himalaia é um dobramento moderno. Por quê? Porque é um conjunto de montanhas que se formaram há pouco tempo, através de um movimento convergente orogenético. Professora,